Bom, vou só colocar aqui para a gente fazer o registro. Senhoras e senhores, nosso sempre cordial boa noite a todos. Quero dar as boas-vindas a todos a mais um Diálogos Logísticos. Nós temos prazer hoje, a honra de ter como convidado o prata da casa, como a gente diz, né, o professor Rodrigo, que recentemente defendeu seu doutorado, é o mais novo doutor do IFAC. Se eu fosse mais maldoso, eu diria que é o doutor mais fresco do IFAC, mas como eu não sou maldoso, eu não vou falar isso. Quero dar, então, quero dar as boas-vindas, agradecer a gentileza, a generosidade aí do professor Rodrigo, que gentilmente se colocou à disposição para estar aqui com a gente e contribuir e dividir um pouquinho dos seus conhecimentos para com os nossos colegas, os nossos alunos. Então, lembro mais uma vez, esse é um evento da coordenação do curso superior de Tecnologia em Logística. O Diálogo dos Logísticos é uma atividade que nós trouxemos aí da nossa primeira passagem pela coordenação do curso, entre 2014 e 2016, nós realizamos diversas dessas atividades, mas tivemos aí agora com a pandemia, reativamos, né, essa atividade, e aí a gente tem convidado pessoas de renome, né, nacional, e também prestigiando os colegas, como é o caso da noite de hoje, dando a presença aí do professor Rodrigo, que vai falar sobre logística colaborativa. Rodrigo, para a gente começar, a gente sempre começa o nosso Diálogos Logísticos pedindo para os convidados se apresentarem, contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, contar um pouquinho da sua vida, o que trouxe, né, até esse momento da sua vida profissional. Conta um pouquinho aí, pessoal, como é que foi a sua trajetória acadêmica, a sua trajetória profissional. Boa noite. Bem, boa noite, César. Agradeço a introdução. É um prazer estar aqui com você, com o pessoal do IFAC, os alunos. Bem, sobre a minha trajetória, eu comecei a trajetória acadêmica, eu estudei publicidade, eu fiz o curso de publicidade, trabalhei um tempo com fotografia, por incrível que pareça, fui estudar marketing. Nesse tempo, eu me mudei para São Paulo, trabalhei na capital durante alguns anos. E depois, por questões pessoais, eu tive que retornar para o interior de São Paulo. É um mercado, é uma região diferente, tem muita indústria, muitas empresas nessa região, e eu senti que eu estava um pouco deslocado profissionalmente, né? O mercado publicitário, pelo menos na época, essencialmente ficava em São Paulo. Eu fui fazer um MBA de Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos. Durante 2 anos durou esse curso. Ao final do curso, conversando com o professor, ele me convenceu, na verdade, eu estava um pouco relutante na época, a fazer um curso de engenharia de produção. Então, comecei com 28 anos um novo curso, fiz engenharia de produção. Nesse período, comecei a trabalhar na Cosan, na área logística, aí que começou minha carreira. Eu trabalhei durante 5 anos na Cosan, depois ela fez uma joint venture com a Shell, criou a Raízen. Eu fui para essa joint venture, continuei trabalhando com açúcar, era responsável pelo escoamento da produção das usinas do grupo. Tinham cerca de 24 usinas.
Fiquei 5 anos nessa atividade. Ao final, comecei a fazer um mestrado, já estava vislumbrando a carreira acadêmica. Meu pai é professor, a minha mãe era professora também, então isso sempre rondou a minha mente. Quando eu terminei o mestrado, eu recebi uma proposta para trabalhar numa universidade. Então, acabei deixando a empresa, fui para essa universidade, trabalhava nos cursos de administração e logística. E aí, ali na região, era uma cidade próxima a Ribeirão Preto, eu comecei a fazer o doutorado em Ribeirão Preto, na área de tecnologia ambiental. Então, eu comecei a trazer elementos da gestão ambiental, da sustentabilidade, para uma discussão dentro da logística. Normalmente, a discussão logística gira em torno de custo de transporte, performance, mas não se leva muito em conta ainda, né? Hoje isso vem, essa discussão, assim como em outros setores, né, das empresas, essa questão ambiental vem ganhando importância, né? Então, eu comecei a desenvolver esse trabalho que eu vou apresentar hoje para vocês, onde eu discuto a logística colaborativa dentro de um fluxo de exportação de soja e importação de fertilizante. E eu procuro trazer não só análise financeira, né, em cima do custo de transporte, mas também sobre um aspecto ambiental, que no caso seria a emissão de CO2. O setor de transportes, eu vou mostrar nessa apresentação, é o setor que mais polui, responsável por 90% das emissões. Então, por isso se dá, né, essa urgência para se discutir ações de gestão sustentável dentro da logística. Então, eu acabei fazendo um gancho aí já com o tema da apresentação, né? Mas é isso aí, minha apresentação foi basicamente essa. Tá ótimo. Então, perfeito. Vamos lá, então. A palavra é sua, apresentação. Vamos conhecer e aprender um pouquinho sobre logística colaborativa. Vamos lá. Deixa eu só... Vamos lá aqui, peraí. Então, enquanto você põe a sua apresentação, então só dar as boas-vindas a todos que estão chegando aí no Diálogos Logísticos. Nosso boa noite, nossa cordial bem-vindos a todos. Bem, tá aparecendo a apresentação aí para vocês? Tá ok, tá. Vamos lá, então. Então, eu vou apresentar uma discussão que eu trouxe da minha tese de doutorado, que foi em cima da logística colaborativa entre os fluxos de soja e fertilizante nos portos de Santos e Paranaguá. Então, eu vou fazer uma breve apresentação do trabalho, vou trazer um pouco da literatura sobre esses temas de logística colaborativa, gestão de emissão dentro do transporte de cargas. Vou apresentar os resultados para vocês dessa pesquisa e fecho com as conclusões, tá? Então, vou começar apresentando aqui a relação dessa temática, né? O porquê da soja? Por que eu trouxe a soja para essa discussão? A soja e o fertilizante. O Brasil ele é o segundo maior produtor de soja no mundo, fica atrás dos Estados Unidos somente. A soja é a maior commodity agrícola brasileira, então o agronegócio é o motor da economia do país, sendo que a soja é a sua principal commodity negociada. 75% da produção brasileira é exportada, e o fertilizante, apesar do Brasil ser uma potência no agronegócio, ele é dependente
da importação de fertilizante. Então, ele produz, em média, 8 milhões de toneladas de fertilizante e consome 35. É mais ou menos esse o número, o cenário atual. Então, são fluxos inversos. A soja, ela sai do centro produtor. No caso aqui, a gente vai discutir os números do Mato Grosso, que é o maior estado produtor, mas ela sai do centro do país e ela é escoada pelos portos do sul, de Santos e Paranaguá, que fica no estado do Paraná. E o fertilizante é o fluxo inverso. Ele é importado, então ele entra no país através desses portos e ele é utilizado nas zonas produtores. Os produtores utilizam o fertilizante para fazer a manutenção da sua produtividade, então para corrigir o solo, melhorar o resultado da sua plantação. Então, por isso, essa proposta de fazer um estudo de um fluxo logístico colaborativo entre esses dois produtos, sobre a ótica da ecoeficiência. É um conceito relacionado à gestão sustentável, então ele busca entender não somente o resultado financeiro de uma determinada ação, então de um determinado projeto, mas ele relaciona também com o benefício ambiental. Então, com determinada ação, a gente vai economizar tantos reais e vai deixar de emitir tantos quilos de CO2, ou vamos economizar tantos reais e deixar de consumir tantos litros de água. Então, ele faz essa relação financeira ambiental. Tá? Então, com esse trabalho aqui, eu queria... O meu objetivo era estudar, então, o fluxo da soja oriunda do estado do Mato Grosso e do fertilizante que sai dos portos do sul e vai para o estado, buscando entender, através dessa colaboração logística, qual seria o benefício em relação à redução do custo de transporte gerado e a redução das emissões de CO2 dessa operação. Então, para isso, eu fiz uma entrevista com motoristas nos portos de Santos e Paranaguá, para obter informações com relação ao perfil do caminhão utilizado, consumo, capacidade de carga, as rotas praticadas. Fiz uma análise da emissão de CO2, eu utilizei um protocolo chamado GHG Protocol, é o protocolo mais utilizado para esse tipo de análise de gestão da emissão de CO2. Então, todos os relatórios todos não, mas a maioria dos relatórios de sustentabilidade que os governos emitem, as grandes corporações, eles utilizam o GHG Protocol, então ele me fornece um fator de emissão. Então, com a aplicação do questionário, eu sei o consumo do caminhão, eu sei a sua origem, o seu destino, e utilizando esse fator de emissão que o GHG Protocol fornece, eu consigo ter emissão gerada. Então, fiz um estudo por rotas. Nesse questionário também busquei entender os fatores que limitam a logística colaborativa nos portos e propus também indicadores de ecoeficiência. Então, indicadores que vão me dizer como que a minha operação está em termos de custo, em termos de emissão. Então, aí, se tiver algum aluno do sexto ano, do sexto período, entra um pouco de pesquisa operacional nessa análise, nessa criação dos indicadores. É um modelo matemático que eu montei e depois, quando a gente tiver contato novamente, eu posso apresentar em sala de aula, então fica mais fácil de compreender alguns conceitos dessa disciplina, né? Você vê isso aplicado, né? E como que a performance melhora, né? Sai de um cenário, do cenário atual e vai para um cenário ideal. Então, como que esse indicador, como que o custo se comporta, como que a emissão se comporta
conforme eu vou melhorando a performance de uma determinada operação. Então, sobre a soja, então, para a gente trazer um pouquinho mais de informação sobre a soja. O país é o principal exportador de soja, e como eu falei no início, o segundo maior produtor, fica atrás somente dos Estados Unidos. A produção de soja ela se concentra no centro-oeste do país, o Mato Grosso é o maior produtor. O centro-oeste produz 50% da soja brasileira, sendo que o Mato Grosso produz 30% da soja. Então, por isso eu escolhi esse estado. A soja é o principal produto do agronegócio brasileiro, sem sombra de dúvida, tá? Mas o Brasil ele é muito eficiente dentro da porteira para dentro, se fala, né, no agronegócio. Então, a produtividade por hectare é muito grande dos produtores no Mato Grosso, mas o Brasil ele é ineficiente da porteira para fora. Então, quando você tem que exportar o seu produto, a gente perde muito em competitividade frente aos Estados Unidos, por exemplo, a própria Argentina. O valor por tonelada que um produtor nacional gasta para exportar o seu produto é maior que da Argentina, inclusive, Estados Unidos e outros grandes produtores mundiais. Os principais portos utilizados para se exportar a soja são esses aqui que eu apresento para vocês e o porquê que eu escolhi Santos e Paranaguá, porque eles representam praticamente 50% do mercado. Então, 50% da soja produzida no Brasil sai por esses portos. E essa pizza ela se inverte entre soja, entre Paranaguá e Santos, quando se fala de fertilizante. Isso é curioso. O porto de Paranaguá importa mais que Santos, fertilizante. Mas os dois também respondem por praticamente 50% também. O papel do fertilizante, qual a relação dele com a soja? Então, o fertilizante ele é utilizado no plantio da soja, então os produtores utilizam o fertilizante para repor nutrientes, auxilia no ganho de produtividade. Então, a soja ela saiu já do Mato Grosso e ela está expandindo, né? O seu plantio vem se expandindo em direção ao norte, nordeste do país. A região ao centro-oeste, o solo não é tão fértil, então o fertilizante é essencial para o produtor. Então, aí se dá a sua importância, a sua relevância para esse estudo. Então, é possível fazer essa colaboração, são fluxos inversos. O produtor necessita exportar sua soja e necessita trazer o fertilizante em contrapartida. Porém, o Brasil ele é dependente da importação de fertilizante. Aqui eu trago para vocês, nessa figura da esquerda, tem o histórico da produção nacional e importação de fertilizante. Vejam que essa linha escura representa a produção nacional. Ela é 3 vezes menor, proporcionalmente, do que a linha referente à importação. A gente, em 2018, produziu um pouco mais de 8 milhões de toneladas e importou 27 milhões e meio. E a gente vê na figura 3 o consolidado, como a produção nacional vem aumentando. A gente sempre escuta falar aí de recorde de produtividade, super safra, mas em contrapartida também, para se ter esse resultado, é necessário aumentar o uso de fertilizante. Então, reparem que a curva da importação também vem aumentando e em contrapartida, a produção até reduz um pouco, né? Então, a necessidade de se pensar, né, na movimentação desse produto é super importante, né? Eu vou descer com um caminhão carregado de soja
e seria o ideal que ele voltasse carregado. Então, poxa, se eu preciso do fertilizante, por que não já voltar, descarregar a soja, carregar o fertilizante e utilizar o mesmo ativo? Pensar nessa eficiência operacional. O transporte de cargas no Brasil ele é altamente dependente do modal rodoviário, isso é notório. Mesmo o modal rodoviário não sendo mais adequado para se movimentar grandes volumes de carga, percorrer grande distância. O mais adequado seria o ferroviário. O aquaviário também, né, mas o ferroviário ele tem uma participação maior, né, como a gente consegue ver aqui na matriz, na figura 4, na matriz de transporte brasileiro, onde mostra que o quê? Que de cada 10 cargas que a gente movimenta, 6 são movimentadas através do transporte rodoviário. E para corroborar isso, a gente pode ver na figura da direita o aumento do número de caminhões no Brasil. E isso vai chegar na questão ambiental, né? Consequentemente, a gente aumenta a emissão de CO2. O rodoviário ele é o mais poluente também, né? Tem até um número aqui que eu acho interessante compartilhar, né? A gente vê aqui as emissões de gases de efeito estufa por setor da economia no Brasil. Reparem que essa linha azul, ela vem crescendo de uma forma exponencial, ela diz respeito ao setor de transportes. Então, nesses 44 anos dessa série histórica, a emissão cresceu 450%. Isso tem uma relação direta com a forma como a gente movimenta não só as cargas no país, mas também as pessoas. O nosso transporte urbano ele é totalmente dependente do transporte rodoviário também. A análise desse trabalho, ela foi feita, como eu mencionei no início, utilizando o GHG Protocol. Ele é o protocolo mais utilizado para se gerenciar as emissões de gás de efeito estufa. Então, os seus números, eles são padronizados mundialmente, então, eles são amplamente aceitos pelos executivos, é o protocolo mais utilizado nos relatórios de sustentabilidade de emissões, e eu trouxe para essa análise, como eu mencionei, o conceito de ecoeficiência. Então, vou buscar discutir nesse trabalho os seus resultados, os resultados obtidos com a logística colaborativa, tanto no aspecto financeiro quanto ambiental. E no ambiental vou utilizar o GHG Protocol, tá? Eu vou apresentar ele com mais detalhe um pouco mais adiante. Aqui tem alguns exemplos de indicadores de ecoeficiência. Essa análise aqui se prendeu, análise ambiental, as emissões de gás de efeito estufa, mas é possível, nos relatórios de sustentabilidade, a gente vê indicadores relacionados a consumo de energia, consumo de matéria-prima, água, além da emissão de gás de efeito estufa, no que diz respeito ao aspecto ambiental, né? Então, são indicadores genéricos, inclusive, essa é a conceituação. Existem dois tipos de indicadores. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, mas existem os específicos e os genéricos. Eu trouxe esse genérico aqui, que fica mais fácil para entender as análises que são feitas, né? São bem simples. As análises que podem ser feitas, né? E eu trago aqui também uma figura que mostra um pouco também do aumento do escopo de atuação da logística. Então, a gente está discutindo aqui a quinta onda logística. Percebam que ela saiu,
a logística ela veio num processo evolutivo onde ela saiu das funções básicas que se restringiam a transporte, estoque, processamento de pedido, passou para a logística integrada. Então, quando essas funções começaram a serem gerenciadas de forma integrada, quando se percebeu as relações, como elas eram relacionadas, interligadas, para se melhorar a performance logística, precisava-se ter um escopo de gestão integrado, ampliou-se para supply chain, gestão de cadeia de suprimentos, então, relacionamento entre empresas, empresa e fornecedor, empresa e cliente, empresa e varejista. Passou-se para a quarta onda, a logística global, então, onde eu tenho fornecedores em outros países, então eu começo a obter matéria-prima da China, por exemplo, que foi algo amplamente disseminado, né, no mercado, e chegamos hoje na quinta onda. Então, com o aumento do comércio eletrônico, preocupação com o trato do rejeito, o descarte correto de produtos através da logística reversa, e a colaboração logística também, inclusive entre empresas concorrentes. É comum hoje se ver esse tipo de projeto logístico, empresas que concorrem, que são concorrentes no mercado, mas possuem operações logísticas conjuntas. Então, eu preciso entregar um produto no ponto A. O meu concorrente também, aqui em São Paulo, foi um dos primeiros casos que eu ouvi falar, a Folha de São Paulo e o Estadão, são jornais concorrentes, mas eles são vendidos na mesma banca. Então, fizeram uma operação de distribuição conjunta. Ok, nós somos concorrentes, mas o nosso ponto de venda é o mesmo. Então, por que não unir esforços? E, ao invés de eu contratar uma transportadora, a gente pode fazer uma operação conjunta e vai trazer um resultado interessante para ambas, né? Não vão deixar de comprar o meu jornal ou o seu por causa da forma como ele é entregue, né? Então, vamos lá para o trabalho propriamente dito. Então, eu fiz a definição do fluxo de soja, do fluxo de fertilizante, criei o cenário base. Então, eu fiz a identificação com a aplicação do questionário, como que era o cenário atual dos portos, em termos de colaboração logística entre esses dois produtos, e obtive os dados também do cenário ideal. Como eu fiz uma análise de uma safra passada, de 2018, eu já tinha o total de soja produzida pelo estado do Mato Grosso, eu vou mostrar para vocês a fonte, e também o total de fertilizantes importados por Santos e Paranaguá. Então, foi fácil definir esse cenário ideal. O cenário ideal seria quando todo o fertilizante, no caso aqui, fiz análise sobre a ótica do fertilizante. Então, o cenário ideal seria quando todo o fertilizante participasse da logística colaborativa com a soja. Definido esses cenários, eu fiz análise financeira e ambiental, então fui entender os custos do cenário ideal, do cenário base, do cenário ideal, a emissão do cenário base e do cenário ideal, e posteriormente eu criei os indicadores. Então, como eu fiz a a identificação do cenário base? Eu apliquei esse questionário que está à direita, então eu precisava caracterizar o caminhão utilizado na operação, qual a sua capacidade de carga, origem, destino, o consumo dele carregado e vazio. Isso foi importante entender. A emissão é diferente, uma vez que o consumo muda. Quando ele está carregado, exige mais do caminhão, então consome mais. E procurei entender também, de cada 10 viagens, quantas que os motoristas voltavam carregados, e deixei uma questão aberta para eles exporem, os motoristas exporem fatores que eles acreditam que limitam a colaboração logística. Para se aplicar esse questionário, eu precisei entender
qual seria uma amostra válida. Então, eu busquei obter no mínimo um nível de confiança de 95%. Existe um método matemático para se definir esse número, então eu cheguei no número da amostra mínima e fiz uma coleta, uma aplicação de questionário, né, um pouco maior que essa amostra mínima para ter uma margem de segurança, caso eu precisasse descartar algum questionário. A identificação do cenário ideal, então eu precisava entender os volumes, né, a carga envolvida nessa análise. Então a gente tem aqui a carga total exportada por Santos e Paranaguá, então quase 9 milhões de toneladas de soja de por Santos, e um pouco mais de 1 milhão de toneladas por Paranaguá, e de fertilizante, um pouco mais de 120, quase 130 mil toneladas de fertilizante, e um pouco mais de 200 mil toneladas em Paranaguá. Então, percebam que a carga de fertilizante é muito menor que a carga de soja. Então, para ponderar essa análise, eu criei um ponderador, então é uma razão, onde eu busco entender a relação entre a carga de fertilizante e a carga de soja, é uma razão entre esses dois números. Então, ele dá uma equilibrada na carga, de uma forma genérica, essa explicação, né? Mas ele dá uma equilibrada nos volumes para se fazer uma análise coerente. E na figura, no gráfico aqui no canto inferior direito, eu mostro a distribuição desse volume ao longo do ano de 2018. Tá? Então, a gente vê aqui esse pico, essa linha que se destaca, esse cinza, a carga de Paranaguá, a carga de soja de Santos, e a carga de fertilizante de Santos é representada pela linha preta. E a linha pontilhada cinza é a carga de Paranaguá de soja, e a pontilhada fraquinha é a carga de fertilizante de Paranaguá. Então, a gente vê que tem uma discrepância muito grande, principalmente em Santos, né? Em Santos, a gente pode ver que a carga de fertilizante representa, aqui na quarta coluna da tabela, quase 1,5% da carga de soja. Tá? Então, a coleta de dados. A definição dos portos, ela foi dada através dos dados obtidos no site do Ministério da Indústria e Comércio Exterior. O questionário eu apliquei nos portos de Santos e Paranaguá. Eu tinha um contato da época da Raiz, da época que eu trabalhava com açúcar, da 1.500 Transportes, é a segunda maior transportadora de carga do país, ela tem sede em Maringá, mas tem escritórios espalhados pelo país inteiro, inclusive nesses dois portos. Então, a aplicação dos questionários se deu no pátio dos escritórios, né, dessa transportadora. Os valores dos fretes, para se fazer análise financeira do custo de transporte, eu obtive através do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, e também da Associação Nacional de Difusão de Adubos, a ANDA. A carga, né, os volumes, como eu mencionei, através do site do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, é uma base de dados de domínio público, então você consegue entrar lá, selecionar o tipo de cultura, o ano, enfim, você consegue personalizar o relatório que você quer gerar no site. E identifiquei também, através do questionário, e validei com a transportadora o consumo médio do caminhão carregado e do caminhão vazio. E para fazer a análise da emissão, usei o fator de emissão do GHG Protocol, que é esse aqui, 2,6 quilos de CO2 por litro. Tá? Então, eu multipliquei isso pela distância, pelo consumo. Os indicadores propostos. Então, a eficiência financeira, como ela foi analisada? Através da contribuição que a logística colaborativa traz para o custo de transporte. Então, como que ela impacta em termos do frete pago, né, para ser bem objetivo.
E análise financeira, eu utilizei o GHG protocolo, esse fator que eu acabei de mostrar para vocês, para se entender a emissão de CO2 dessa operação. Tá bom? Então, os resultados. Vamos lá. O que eu obtive de resultado com esse estudo? Então, vamos aqui começar do básico. Eu vou construindo a análise, né? Então, eu identifiquei o consumo médio do caminhão carregado e vazio nos 2 portos, a carga média, então, a capacidade de carga dos caminhões, é um bitrem, né? 36, 39 toneladas. A fração da frota. Então, quando eu apliquei o questionário, 76% dos motoristas no Porto de Paranaguá voltam carregados com fertilizante, 61% em Santos. E o cenário ideal, obviamente, que é 100%. Então, aqui, para o pessoal do 6º ano, então a gente tem aqui um cenário e a gente quer entender qual seria o melhor cenário. Então, eu preciso, no caso aqui, eu preciso ter a carga, eu preciso ter as informações para construir essa análise, mas a pesquisa operacional é bem isso, você tem um dado cenário e você, com isso, com o que você tem em mãos, qual seria o melhor cenário? Então, você vai otimizar, no caso aqui, a gente vai otimizar o uso dos caminhões. Eu tenho aqui a carga média movimentada nos portos de soja e fertilizante. Aqui, na tabelinha 6, à direita, eu tenho o frete médio pago por cada rota, origem e destino. Então, perceba que eu tenho o frete médio pago de soja em cima, origem no Mato Grosso, destino os portos, e embaixo do frete do fertilizante, o frete médio pago, origem nos portos, destino as cidades produtoras do Mato Grosso. A análise dos cenários avaliados aqui, eu precisei entender as distâncias médias percorridas. Então, tem aqui as origens do destino e a distância média, e o fluxo do fertilizante é inverso. Então, a distância não muda muito, dá para a gente utilizar essa mesma média. Tá? Então, eu precisei dessa média, dessa distância, para fazer o cálculo da emissão. Então, aqui, otimizando o cenário. Então, o que seria otimizar o cenário? Em Santos, lembra que eu falei que foi identificado que 61% dos caminhoneiros voltavam carregados? Então, para isso, eu tenho um determinado valor de frete, que é o valor de frete praticado, o frete médio, vezes a carga movimentada, eu tenho o custo de transporte total. Conforme eu vou aumentando a participação dos caminhoneiros, eu consigo reduzir o valor do frete pago. Eu consigo ter uma eficiência maior no ativo, ele vai rodar menos vazio. E é isso que acaba ocorrendo. Então, na figura da direita, ela é uma representação gráfica dessa tabela. A gente vê, no eixo X, eu tenho a fração da frota que participa da logística colaborativa, e no eixo Y eu tenho o valor do frete médio, por tonelada. Tá? Então, conforme eu vou aumentando a fração da frota, eu consigo diminuir o valor do frete pago. Tá? Então, você aumenta a eficiência operacional. Esse é o impacto financeiro no Porto de Santos. No Porto de Paranaguá, seguindo a mesma análise, ele parte de 76%, ele tem uma colaboração maior, foi identificada uma colaboração maior. Então, é o mesmo raciocínio de Santos. Conforme a gente vai aumentando a participação da frota, né, até a gente chegar em 1, que seria 100%, eu consigo gradativamente reduzir o custo da tonelada paga. No cenário ambiental, a análise é a mesma. Eu tenho uma determinada carga de fertilizante, tenho uma colaboração de 61%, então apenas 61% dos motoristas participam dessa operação, com isso eu tenho uma dada emissão de CO2. Conforme eu vou reduzindo os caminhões que rodam vazio, automaticamente eu reduzo a emissão por tonelada transportada. E nessa figura à direita, é uma representação gráfica, eu mostro como eu vou reduzindo a emissão e eu faço uma relação aqui, eu achei legal para mostrar para vocês a questão da ecoeficiência. Reparem
que no eixo X eu trago o valor pago por caminhão aqui, tá? Então, conforme eu vou aumentando a colaboração logística, eu reduzo a emissão por tonelada transportada e automaticamente eu vou melhorando também o frete pago. Lembra que conforme a gente aumenta na simulação que eu acabei de mostrar para vocês, financeira, conforme a gente aumenta a colaboração, a gente consegue reduzir o valor do frete pago. Então, é uma análise de ecoeficiência aqui que eu consegui relacionar o valor pago por caminhão com a emissão do mesmo, por tonelada. E aqui a mesma análise para Paranaguá. Conforme eu vou aumentando a colaboração logística, até chegar em 1, eu consigo reduzir o quilo de CO2 emitido por tonelada transportada, tá? E na figura a mesma coisa, eu também faço uma relação com o valor do frete pago por caminhão, tá? Para se fazer a gestão disso, é interessante se criar um indicador. Então, para saber, a gente montou uma determinada operação, tem o cenário base, tem o cenário ideal, eu consegui fazer uma razão entre esses dois cenários. Então, no cenário base, eu tenho uma determinada colaboração e um determinado custo de transporte. No cenário ideal, eu tenho a colaboração máxima, logo tenho um custo de transporte menor que o cenário ideal, concordam? Então, fazendo uma razão entre esses dois custos, o cenário base e o cenário ideal, eu consegui chegar no indicador que eu vou apresentar para vocês. Quando esse indicador, para eu saber se esse indicador, como que ele está se comportando, quanto mais próximo de 1, mais próximo ele está do cenário ideal. 1 é o cenário ideal, que a gente pode ver na coluna da esquerda, que é a primeira coluna. 1 é quando eu tenho a colaboração plena. Então, é o cenário ideal. Então, eu consigo entender, criando esse indicador, da onde eu estou partindo desse meu projeto aqui de logística colaborativa. Então, no cenário ideal, no cenário base, que é aqui na figura 17, né, na figura da direita, eu tenho um determinado custo e um determinado indicador. Conforme eu vou aumentando a colaboração logística, que a gente pode ver no eixo X, eu vou reduzindo o custo de transporte, eu vou melhorando o meu indicador, até que ele chegue em 1, que é o meu cenário ótimo, é o melhor resultado possível, dentro desses recursos que eu tenho em mãos. E aqui eu fiz a mesma análise para Paranaguá. A gente está tratando de custo aqui, então a gente consegue ver, com o aumento da colaboração logística, como eu melhoro o meu resultado financeiro e também como que o meu indicador se comporta. E aqui nessa análise ambiental, nesse indicador ambiental, eu achei legal trazer essa barrinha para vocês, por coluna, porque a gente consegue ver que o cinza, claro, representa a emissão do caminhão rodando vazio. Então fica bem visual. A gente consegue ver, conforme a gente vai aumentando a colaboração logística, como que o percentual de cinza claro aqui, né, que representa o caminhão vazio, como ele vai reduzindo, até que ele fique preto, né, ele fique um cinza escuro, representando o quê? Que a gente não tem caminhão rodando vazio. Tá? E aqui o mesmo para Paranaguá. Então fica bem visual esse controle. Pensando em vocês, né, depois de formado, como gestores, criando um indicador, para qualquer operação que seja, é importante que ele seja muito visual, você consiga bater o olho e apresentar o resultado. Fica fácil para a pessoa interpretar. Entender se está bom, se está ruim, se está dentro, se está fora do que foi planejado. Essa é a função real, né,
do indicador. Então, aqui eu tenho as contribuições gerais desse trabalho. Então, eu tenho aqui o custo de transporte, nessa primeira tabela aqui, eu tenho o custo de transporte no cenário base em Santos e no cenário ideal. Então, a gente percebe que reduz aí praticamente 14 milhões de reais na conta frete. E em termos ambientais, a gente consegue melhorar a emissão em 29 quilos de CO2 por tonelada transportada. No Porto de Paranaguá, o resultado financeiro do base para o ideal, ele cai 12 milhões de reais no custo de transporte, e na emissão a gente reduz 15 quilos de CO2 por tonelada transportada. E eu trouxe embaixo essas figuras que representam. Tem aqui o custo de transporte e a emissão de CO2. Então, fica muito fácil de visualizar o resultado, né? Confrontar o cenário base com o cenário ideal. Tá bom? Para fechar aqui, como a gente está de tempo aqui, hein? Para fechar aqui rapidinho, a gente tem um tempinho, César, para apresentar aqui as limitações que eu consegui identificar, ou a gente abre para pergunta? Estamos com 50 minutos, aí fica a seu critério. Tá, vou apresentar rapidinho aqui, tá? Algumas limitações que foram encontradas, tá? A primeira limitação é a armazenagem logística. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, ela indica que os países devem ter uma capacidade de armazenagem superior a 20% da produção. O Brasil, na última safra, ele tinha 600 quilos, uma capacidade de armazenagem de 600 quilos para cada uma tonelada produzida. Então, a gente consegue ver nessa figura aqui a capacidade de armazenagem versus a produção de grãos. Grão seria soja e milho, a produção é sempre maior que a capacidade de armazenagem. E isso tem um impacto no frete, que foi uma coisa que os motoristas reclamaram. O frete de fertilizante é muito inferior ao frete de soja, o frete pago. Então, é muito pouco atrativo. Às vezes, se demora muito para carregar o caminhão descarrega a soja, e demora muito para carregar o fertilizante, ele prefere, às vezes, voltar vazio ou voltar até um outro ponto, né, circular vazio. A gente viu que não é legal, tanto no aspecto financeiro quanto ambiental. Então, ele prefere voltar vazio para conseguir um frete melhor. Isso se deve ao quê? À falta de armazenagem. Não tem capacidade para se armazenar o fertilizante nem a soja. Então, o produtor, quando ele tem que colher a soja, quando chega na época de colheita, ele tem que colher, contratar o transporte para poder escoar a produção, porque ele não pode segurar a produção, ele não tem silo para armazenar a sua produção. Então, ele é forçado a escoar a produção, logo ele não consegue uma boa negociação de frete, ele tem que pagar um frete mais caro. Tem uma demanda muito grande, né, pelo transporte de soja, logo o valor do frete tende a subir, então ele não tem uma boa negociação. Uma outra limitação foi a falta de tombador. Eu trouxe essa figura, o tombador é esse mecanismo que levanta o caminhão graneleiro, levanta o caminhão para que ele possa escoar a soja. A gente está vendo aqui uma figura do caminhão descarregando soja e também a fertilizante. Então, terminais que não têm esse recurso, o tombador, ele só utiliza caminhões basculante, que são aqueles caminhões que se autodescarregam. Então, acaba sendo uma restrição operacional. Então, aqui, as conclusões, como eu mostrei, com o incremento da logística colaborativa, a gente conseguiria reduzir em Santos quase um pouco mais de 14 milhões e meio de reais, quase 12 milhões em Paranaguá, no custo de transporte. As emissões também reduziriam em 28 quilos de CO2 por tonelada transportada em Santos e um pouco mais de 14 em Paranaguá. E como a gente retiraria caminhões
que rodam vazio, reduziria, né, a quilometragem que os caminhões rodam vazio, a gente consumiria menos combustível e emitiria menos CO2. Tá bom? Então, eu encerro por aqui a apresentação, César. Eu vou abrir aí para pergunta. Tem aqui a literatura que eu utilizei também. Depois eu posso compartilhar com vocês essa apresentação, não tem problema algum, tá? E é isso aí. Perfeito. A gente agradece aí ao professor Rodrigo eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: a apresentação do Rodrigo englobou logística, que é né, a temática do nosso curso, ecologia, né, sustentabilidade, questão do meio ambiente, questão da contabilidade da Elaine, que está aí presente com a gente, a economia da Gisele e do Francisco Júnior, que estão aí com a gente. Então, o marketing, você pode usar isso como marketing, né, Rodrigo? O Rafael, a gente pode usar isso no marketing das empresas e organizações. O marketing do Rafael, nosso amigo lá de Fortaleza, que está presente com a gente. Muito obrigado pela presença. Então, engloba diversas áreas, e isso é muito legal, muito interessante. Não é à toa que o Diálogos Logísticos de hoje está com uma das maiores audiências das últimas semanas. Então, parabéns, Rodrigo. E a gente abre para as perguntas. Eu acho que o Elson tinha colocado aqui e tinha uma pergunta para fazer. Elson, vamos começar com você? Acho que o Elson... No chat tem algumas perguntas aqui. Olá, Rafael. Vamos passar para o Rafael, então. Rafael, faça a sua pergunta. Obrigado mais uma vez pela presença. Só abrir o microfone. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns, Rodrigo. Simplesmente sensacional. Show de bola. Obrigado. E eu queria uma dúvida só. Quem paga o frete, Rodrigo? É da soja que é exportada, né? E do fertilizante que é importado, né? Quem paga? É o importador, o exportador? Como é que é isso na indústria? Porque eu venho da indústria de confecção, então existe uma diferença, né? Na indústria, sim, né? Costumam ser os traders, né? As trades, as empresas que negociam esse produto no exterior, no caso da soja, elas embutem no valor do frete, no valor do produto frete. Então, elas acabam já colocando, né, até porque as pessoas que compram normalmente são players de fora do país, então eles não têm uma operação aqui no Brasil, então eles já negociam a compra da soja com o frete embutido. E o fertilizante? O fertilizante é o produtor, as empresas produtoras, né, de soja, existem empresas e existem produtores rurais que arrendam a sua terra, né, para essas empresas, então eles que acabam pagando frete. Show de bola. Obrigado, show. Imagina. Vamos lá, próxima pergunta. Não sei se o Elson voltou. Vai lá, Alexandre. Posso perguntar aí? Maravilha. Primeiro, dar parabéns aí para o Rodrigo, né, que realmente é um trabalho que, para mim, pessoalmente, tocou muito, porque se fala muito no Brasil sobre a questão de custo Brasil e tal, e geralmente, quando se fala em custo Brasil, e você, né, pela sua pesquisa, seu estudo, e os demais colegas aí, que tem uma ampla vivência e experiência nisso, sabe que, geralmente, esse assunto na mídia, ele sempre é direcionado para tem que construir mais estradas, tem que privatizar os portos. É como se todas as outras coisas já tivessem redondinhas, né? Agora só falta investimento. Então, você está mostrando de uma forma, acho que, muito palpável, com a criação de indicadores, de uma forma, né, fácil de entender, assim, pra, digamos, a multidão, né?
o quanto ainda dá para se diminuir de custos e melhorar, mesmo sabendo que temos problemas de infraestrutura. Que eu acho que no Brasil a gente tem um pouco essa mania de querer só copiar, fazer grandes obras e tal, e não otimiza o que tem, né? Então, o teu trabalho mostra isso. Agora, eu tenho uma pergunta que é o seguinte. Você falou que, por exemplo, uma das reduções possíveis de custo seria 14 milhões num trajeto e perto de 12 milhões do outro. Aí a gente teria entre 14 e 12, uns 26 milhões, mais ou menos, de redução, né? Só que isso é um montante, né? Porque, na verdade, esse custo está diluído em cada operação, né? Que é feita da maneira menos eficiente, né? E aí eu te pergunto, de que maneira se poderia pensar isso? Porque, por exemplo, os agentes que atuam nessa cadeia, os produtores, exportadores, cada um pensa, infelizmente, não pensa de forma sistêmica, pensa na sua empresa, né? Então, fora o governo, teria alguma instituição, eu diria isso, acho que uma instituição no Brasil que viesse a poder fazer algum tipo de pressão no sentido de mexer nessa estrutura, nessa sistemática aí? O que eu vi, muito bacana essa pergunta sua, um recurso que eu vi que alguns caminhoneiros vêm utilizando, eles criaram um aplicativo, alguns caminhoneiros, né? Então foi uma iniciativa que eu achei muito bacana. Eles criaram um aplicativo onde eles conseguem, eles saem carregados do Mato Grosso, estão indo para Santos, por exemplo, e eles já conseguem saber o que está sendo disponibilizado em termos de carga de retorno nos portos. Porque normalmente os motoristas falaram que eles carregam sem saber se vão ter carga quando descarregarem, aonde vai ter carga, que tipo de carga. Então já é uma espécie de organização que eles vêm criando justamente para melhorar o desempenho dessa operação, porque o motorista ele ganha por viagem, né? Então, para eles não é interessante ficar parado, aguardando para carregar ou buscando carga. Eles querem carregar, descarregar, carregar, voltar carregado, carregar de novo. Então, como diz no mercado, né, suar o ativo, ele não pode ficar parado. É interessante. Que ele esteja rodando carregado, né? Não, interessante, porque justamente o que você falou, às vezes até essa discussão quase que infinita do preço do frete no Brasil, ela também muitas vezes vem por uma certa fragilidade do lado que opera e não tem conhecimento de onde é que vou otimizar o transporte e tal. É que nem você falou, esse espécie de Uber aí do caminhoneiro ajuda o cara a realmente saber quanto mais horas possível ele pode se manter operando, né? Sem dúvida nenhuma, a tecnologia vai ter um papel fundamental na redução dessa ineficiência operacional nossa, né? Nossa, eu digo Brasil, né? Como um todo. Perfeito. O Elcio fez a pergunta aqui pelo chat. Deixa eu pegar o óculos aqui para ler. A China é o principal comprador de soja e também um dos maiores produtores de fertilizante, junto com a Rússia. O Mato Grosso está localizado no centro-oeste. Por que não os portos do Chile e do Peru para sair com a soja e entrar com o fertilizante, em vez de usar duas saídas e duas entradas pelo Atlântico, né? Rodrigo, você acha que a colaboração seria melhor? Olha, eu não sei dizer como que seria utilizar aí os portos do Chile e do Peru. Eu já ouvi dizer de um projeto que existe aí para se utilizar a costa do Peru, né, usar o Peru como entrada, inclusive, e fazer ali a operação pelo Arco Norte, pelos portos do norte do país. No caso aqui, eu fiz um estudo considerando Santos e Paranaguá, justamente por eles terem uma representatividade maior, mas outros portos vêm ganhando importância, dependem ainda de alguns investimentos em termos de infraestrutura, mas principalmente o porto de Itaqui, no norte do país, vem ganhando
relevância no agronegócio, mas depende ainda de investimentos em infraestrutura. Mas a médio prazo, eu acredito que essa matriz que eu mostrei para vocês aí de exportação, ela vai estar um pouco mais diluída com o aumento da participação dos portos do norte, sem sombra de dúvida. O país já vem se movimentando para isso. Quero fazer 3 comentários que eu acho importantes. Primeiro, fazer com que vocês percebam a importância da logística para o agronegócio. E muitas vezes a gente fala muito da logística empresarial, da logística no varejo, da logística na indústria, e muitas vezes a gente se esquece da grande importância da logística para o agronegócio. É um mercado de trabalho extraordinário para o profissional de logística. Segundo ponto, chamar a atenção, principalmente o pessoal do 4º período, da importância da armazenagem, como o Rodrigo colocou. A armazenagem tem um papel fundamental, e vocês depois o Rodrigo pode fornecer aí a apresentação, mas tem um dos gráficos lá na apresentação que mostra exatamente tem um pico de demanda em um determinado período do ano. Se tivesse um bom conjunto de armazenagem, não haveria esse pico. Você poderia perenizar o transporte durante todo o ano, e aí você evitaria o problema do frete mais caro num determinado período, como o Rodrigo colocou. Então, são algumas questões que são importantes, que a apresentação do Rodrigo traz, que são muito importantes para os profissionais de logística. Próxima pergunta. Tem alguém comentando exatamente que a abertura, né, da Estrada do Pacífico, melhora a BR-364, poderia contribuir para a saída pelo Pacífico, né, que o Elson lembrou. Alguém mais? Alguma pergunta? César, eu lembrei aqui do seguinte, que até tem a ver com a pergunta anterior que fizeram para o Rodrigo, sobre a saída pelo Pacífico, né? De qualquer forma, né, a gente teria que ter um sistema rodoviário muito eficiente, né? Porque o custo por navio sempre vai ser mais barato contornar o continente do que pegar e meter em caminhão e perder carga na estrada e frete, aquela função toda que a gente está falando. Agora, claro, se a gente falar na industrialização da região norte e o pedaço ali, Mato Grosso, enfim, aquela região central do Brasil para cá, aí sim, talvez essa integração do modal rodoviário com navio, né, lá pelo Chile, pelo Peru, seja interessante, mas, assim, no geral, para abastecer ou escoar o Brasil, acredito que vai seguir uma tendência forte ainda, esses portos da região sudeste aí, né? Mas é só um comentário, né, que me veio aqui agora. A gente tem que lembrar que as pesquisas indicam que 30% da safra se perde no transporte, né? Como o Rodrigo colocou, o Brasil é muito eficiente dentro da porteira e extremamente ineficiente fora a partir do momento que sai da porteira da fazenda, né? E aí a gente perde aproximadamente 30% da carga nesse transporte, infelizmente. E tem uma coisa interessante, né, que, não sei, a gente quase não ouve tanto na mídia, né? A gente ouve em outras situações, mas na mídia, geralmente, quando fala no custo do Brasil, na infraestrutura, tem 2 focos, portos e aeroportos, né? Aí eu pergunto, e a ferrovia, né? Porque a ferrovia para transporte de grãos, ela tem um custo, uma relação custo-benefício tão boa quanto teria para transporte de minério, que é feito por trem, né? E a gente tem obras aí, enfim, que estão em andamento, né? Só para citar, a Ferrovia Norte-Sul, a integração Oeste-Leste, a Ferrovia Nova Transnordestina, a Ferrovia Ferro-Norte, enfim, que quando tudo isso estiver interligado e operando 100%, também pode mudar bastante
esse cenário, né? Se a gente pudesse chegar até a pedaço do Peru por trem e depois só fazer uma finalização rodoviária, também já ajudaria muito nisso, né? Com certeza. O Rodrigo, tem mais uma pergunta aqui do Renato. O Renato está perguntando se houve algum estudo sobre a BR-163 de Cuiabá a Santarém, onde também é um porto de escoação, porto de Santarém. Você chegou a ver alguma coisa a respeito? Não, tem uma discussão muito grande sobre essa rodovia, mas, sinceramente, eu não sei dizer agora de cabeça se tem algum estudo específico, mas eu sugiro que dê uma olhada, que o Renato dê uma olhada no IMEA, que é o Instituto de Economia do Mato Grosso. Eles fazem uma série de estudos amplos com relação ao agronegócio, em específico no Mato Grosso. Então, com certeza deve ter alguma coisa lá, de cabeça não sei dizer. O Roger, sempre com a sua cultura, está colocando aqui no chat que em 1912, Euclides da Cunha já falava da importância da linha férrea no Acre, inclusive chamou-a de transacriana. Seu Roger Correa, um abraço. Obrigado, Roger, pela presença. Mais algum? Então, um comentário aqui, professor, rapidinho. Diga. Achei interessante o que o Rodrigo falou, um tema até que a gente usou em sala de aula, o antes e o depois da porteira. E o que ele comentou aí, o depois da porteira, foi muito interessante, que é onde está a dificuldade de tudo, né? Os custos maiores, foi bem bacana. Essa daí eu não estava sabendo, não. O antes eu sabia, agora o depois foi bem interessante. Só um breve comentário mesmo. Obrigado, Neivandro. Lembrando aí que nós temos também a presença do pessoal da especialização em logística empresarial, sempre também fiéis, assíduos aqui dos nossos diálogos logísticos. O Rafael comentando que os portos do norte cresceram a exportação de soja por causa da nova fronteira agrícola no Piauí. O Rafael foi meu colega de mestrado lá em Campo Grande, em desenvolvimento local. Tem não é canal, ele tem um perfil lá no YouTube onde ele faz lives são diárias, né, Rafael? Todo dia, Boleiro Rei. Vale a pena dar uma olhada lá e conferir. Obrigado, Rafael, mais uma vez pela presença aí de Fortaleza nos prestigiando. Dá até mais uma pergunta. Tem mais alguma pergunta? Senão a gente encerra. Bom, acho que todo mundo já está satisfeito. Rodrigo, quero agradecer a sua generosidade, a sua disposição. Quero agradecer a presença aqui dos colegas do IFAC, dos professores, Poliana, Francisco Júnior, Gisele, Elisiário, todos que estão sempre presentes, o professor Roger, enfim, todos, se alguém me perdoe, e principalmente os nossos alunos que marcaram presença aqui, prestigiando o professor Rodrigo. Obrigado a todos. E aí a gente abre para as considerações finais do professor Rodrigo. César, eu que agradeço o convite, parabenizo mais uma vez pela iniciativa. Muito legal esse projeto seu. E mando um abraço também para o pessoal do IFAC, os professores, amigos, os alunos. Saudade de todos e espero que a gente possa estar junto em breve novamente. E me coloco sempre à disposição aí do curso de logística para o que precisar. Podem contar comigo.
Beleza, muito obrigado então, mais uma vez, professor Rodrigo, pela disponibilidade, pela contribuição. Na próxima semana, eu já faço convite a todos, próxima quarta-feira, às 19 horas, nós teremos o Palmério Guzmão, um nome, outro nome de renome nacional. A gente tenta alternar profissionais mais conhecidos nacionalmente, outros, como foi o caso de hoje, prestigiando a prata da casa, né, o professor Rodrigo. E aí, então, convido a todos para na próxima quarta-feira, 19 horas, o Diálogos Logísticos com Palmério Guzmão, que é do Cenários Logísticos, vai estar com a gente, contribuindo com os nossos alunos. Então, nosso muito obrigado a todos, nosso muito boa noite, se cuidem e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Obrigado a todos pela audiência e pela contribuição.